Agora vamos falar dos pronomes indefinidos. O que pode ser mais complexo em relação ao pronome indefinido? O que me pedem em prova? Qual é a aplicabilidade disso? O que pode dificultar, né? Então, você agora, neste vídeo, vai assistir a tudo que se tem que saber sobre pronome indefinido, do melhor ao pior. Você vai ver, ó, deixa eu só começar a contar. Você vai ver desde a base, o que é pronome indefinido, até as questões de concurso que pegam, que são mais complexas nesse assunto. Então, vamos começar pela base. O que é pronome indefinido? Pronome indefinido é aquele, o nome já diz, né? Que traz ideia vaga, indefinida, indeterminada. Então, vem. Vamos começar com o conceito de pronome indefinido. Aproveite. Pronome indefinido tem sentido vago, por isso ele é chamado de indefinido ou indeterminado. Aplicam-se à terceira pessoa, ou seja, eles se referem à terceira pessoa do discurso, ele, ela, eles, elas. Os pronomes indefinidos são algum, nenhum, todo, outro, muito, certo, vários, tanto, quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, etc. É neste vídeo que você vai aprender, por exemplo, todo. Qual é a diferença? Você vai ver aquelas questões que pedem a diferença de todo e todo-o. Esse todo aí é um pronome indefinido. E qual é a diferença de eu dizer todo, vamos lá, todo o baile vai sair e todo baile é divertido? Qual é a diferença de todo e todo-o? Isso é pronome indefinido. É neste vídeo que também você vai aprender a diferença do mais, o mais como advérbio e o mais como pronome indefinido. Por quê? Porque você está vendo aqui o mais, o menos, que lá na aula de advérbio eles já apareceram, advérbios, e que agora estão voltando. Então veja, o mais ele pode ser pronome indefinido e pode ser advérbio. Como é que eu vou saber se é um ou se é outro? É tudo isso que você vai ver agora. Bom, primeira coisa que você tem de entender neste vídeo é pronome indefinido é pronome. Antes de tudo, ele é pronome. E o que quer dizer isso, pronome? Presta atenção e anote aí. O pronome indefinido, pronome, é classe de palavra que se refere a nome. Então, todo pronome ou é pronome indefinido adjetivo, vou até abreviar, todo pronome ou é pronome adjetivo ou é pronome substantivo. E isso é algo que a gente vai agora começar a falar aqui na aula de pronomes. Então, é mais ou menos assim. Todo pronome, quando nasce, qualquer pronome pessoal, pronome possessivo, você já viu alguns aí comigo. Todo pronome, quando nasce, ou é substantivo ou é adjetivo. Aí depois ele passa a ter uma outra classificação. É mais ou menos assim. E por que eu estou falando nisso agora? Porque nas questões de pronome indefinido, na hora que você for resolvê-las comigo, isso tem que estar muito claro. Presta atenção. Esse negócio de pronome adjetivo, pronome substantivo, isso existe para qualquer pronome. Mas por que eu estou falando isso agora? Porque isso vai ser cobrado nas questões. Pronome adjetivo indefinido versus pronome substantivo indefinido. Qual é a diferença entre eles? Como é que eu vou saber se o pronome é substantivo ou se o pronome é adjetivo? Vamos lá. O pronome, ele é adjetivo quando ele vem ao lado do substantivo. Acompanha o substantivo. Tudo bem? Já o pronome substantivo, não. Ele substitui, não vem ao lado do substantivo. Ó. Não vem ao lado do substantivo. Eu gosto muito dessa minha definição. Não vem ao lado do substantivo. Substitui o substantivo. É uma definição que eu gosto de usar porque salva nas questões. Ó. Substitui o substantivo. Então, Adriana, eu quero entender a aplicabilidade disso. Vem comigo, ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Esse todo, ele é um pronome indefinido, não é? É, porque ele tem sentido vago, indefinido. E ele está ao lado de um substantivo, não está? Sim. Então, se ele acompanha o substantivo, ele faz o papel do adjetivo. Se ele está ao lado do substantivo, ele tem valor adjetivo. Então, como é que vai ser o nome dele completo? O nome dele completo.
pronome indefinido, adjetivo. Então, eu quero agora você rabiscando esse seu PDF aí, ó. Pronome indefinido, porque traz ideia vaga, e adjetivo, porque está ao lado do substantivo, acompanha o substantivo. Tá, vamos embora para o outro, ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Tá vendo esse tudo? Tá. Ele é um pronome indefinido, porque ele traz ideia vaga. Beleza. Tá, e ele é pronome indefinido o quê? Bom, você tá vendo algum substantivo aqui ao lado dele? Não, não tô vendo. Então, se não vem ao lado do substantivo, é porque está substituindo o substantivo. Então, qual é o nome dele? Pronome indefinido substantivo. Porque ele está no lugar do substantivo. Na verdade, ele está exercendo um papel aí de objeto direto. Ele substitui, ele está numa função substantiva. Você está entendendo, então? Dri, e por que isso é tão importante? Porque você vai ver que nas questões, é por isso que o pronome indefinido se confunde com adjetivo. Já comece a antecipar a maldade que vai vir. Muita gente confunde o pronome indefinido com adjetivo, porque o pronome indefinido, quando ele tem um papel adjetivo, ele parece ser um adjetivo, porque ele está ao lado do substantivo. Ah, entendi. E por que não é? Porque ele indica ideia vaga. Então, como é que vai ser o nome dele completo? Pronome indefinido adjetivo. Tá, entendi. Próxima. Havia muita preocupação no Congresso. Tá. Esse muita manda seta para onde? Outra coisa que a gente está treinando aqui já no nosso curso são as setas. Para onde o elemento manda seta. Na hora de colocar a seta no lugar certo é patrimônio. Se você errar a seta, ferrou. Como é que eu sei para onde vai a seta, Adriana? Esse muita manda a seta para quem? Para havia ou para preocupação? Na hora de você colocar a seta, você tem de ler. Ó, é havia muita ou é muita preocupação? É havia muita ou é muita? Na hora de colocar a seta, você tem que ler como eu estou lendo aqui, ó. É havia muita? É havia muita no Congresso? Ou é muita preocupação no Congresso? Ah, é muita. Pronto. Li e vi que ele se refere à preocupação. Tá bom. Preocupação é o quê? Preocupação é substantivo. Adriana, como é que eu sei? Adriana... Eu nem sei mais o que é substantivo, minha filha. Substantivo, lembra? Você já estudou isso comigo, mas eu vou aqui te ajudar, tá bom? Substantivo é nome. Substantivo, eu sempre posso colocar artigo antes, para ver se é mesmo substantivo. A preocupação. Substantivo é aquilo que você tem. Ou seja, eu tenho preocupação, tá bom? Então, ó, preocupação é substantivo. Tá bom. Então, esse muita que vem ao lado do substantivo e que traz ideia vaga, indefinida, ele é o quê? Vai, eu quero o nome dele completo. Pronome, vai. Indefinido, porque traz ideia vaga. Adjetivo, porque está ao lado do substantivo. Tá, show. Próximo. Chegarão mais livros na próxima semana. Esse mais se refere a chegarão? Chegarão mais? Na hora de colocar a seta nas questões que nós vamos resolver, você tem que conversar com a frase. Ó, chegarão mais? Chegarão mais na próxima semana? Ou são mais livros na próxima semana? Colocar a seta no lugar certo. É assim, é conversar com a frase. Chegarão mais? Né? Porque tá ao lado de chegarão também. Tá ao lado de livros e de chegarão. Tá, entendi. Aí eu vou ter de conversar com a frase. Chegarão mais ou são mais livros? Ah, são mais livros. Manda seta para livros. Livros é o quê? Livros é substantivo. Se livros é substantivo, então esse mais que se refere a substantivo e que traz ideia vaga, indefinida, ele é o quê? Pronome indefinido. Adjetivo. Adjetivo por quê? Porque está ao lado do substantivo, porque acompanha o substantivo. Então, eu aprendi que... Agora eu vou resumir, tá? Pronome indefinido, que é o que eu estou estudando, traz ideia vaga, indeterminada.
aprendi que todo pronome, não só o indefinido, pode ter um papel adjetivo ou um papel substantivo. O pronome terá valor adjetivo quando vier ao lado do substantivo. E terá valor substantivo quando não vier ao lado do substantivo. Ou seja, se não vem nenhum substantivo ao lado dele, é porque ele é o próprio. Ele está exercendo a função substantiva. Tá bom. Para fechar essa teoria, vamos conhecer a locução pronominal indefinida. Outra coisa que a gente aprendeu, e a gente vem falando disso lá desde o início do curso, o que é locução? Você vai ver muitas. Não, você já viu algumas comigo, né? Você já viu a locução verbal, você já viu a locução adjetiva, a locução adverbial. Um conceito que eu venho repetindo com você é o conceito de locução, porque locução é patrimônio em português. O cara que não sabe locução está perdido, porque locução é uma expressão que vale por uma coisa só. Então, não esqueça, locução é expressão, composta por duas ou mais palavras, tá bom? Locução é expressão, é um grupo de palavras, um grupo de vocábulos, com valor de pronome indefinido. Então, nesse caso, a locução pronominal indefinida, qual é a diferença dela para o pronome indefinido, que foi o que eu acabei de estudar? O pronome indefinido é uma palavrinha só. E a locução é uma expressão, é um grupo de vocábulos que vai fazer o mesmo que o pronome indefinido faz. Traz ideia vaga, indefinida. Entendeu? Então é tranquilo saber quando é uma locução pronominal indefinida. É um grupo de palavras que traz ideia vaga, cada um, cada qual, qualquer um. Tudo bem? Tá. Agora sim, vamos além. Nesse exercício de fixação que nós vamos fazer, o que eu quero? Eu quero organizar o que você já estudou com o que você está estudando, para você não se confundir. Até aqui, a gente já tinha estudado o adjetivo, o advérbio, e agora você está estudando o pronome indefinido. Então, vamos embora juntar tudo. Qual é a diferença entre eles? Antes da gente ir para um exercício que mistura tudo isso, a gente vai revisar. Então, papel e caneta aí para você anotar no seu PDF. A gente vai revisar ao lado de cada um deles tudo que você tem que saber. Do adjetivo, do advérbio e do pronome indefinido. Vamos embora fazer uma revisão. Porque agora a gente vai misturar tudo. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar... Não, eu não vou aproveitar, não. Eu quero um slide em branco. Então, vem, Copie comigo esse quadro. Pronto. É um quadro que a gente vai fazer de 4 colunas que vai resolver nossa vida na diferença entre adjetivo, pronome indefinido e advérbio, para a gente resolver aquelas questões que perguntam do mais, do bastante, do todo. Então, a gente vai misturar tudo isso, vem. Há palavrinhas, mais, bastante, todo, palavrinhas chatas que caem em concurso. Por que elas... Essas são algumas, tá? Por que elas caem em concurso? Porque elas podem ser, o mais. O mais pode ser pronome indefinido ou advérbio. O bastante pode ser advérbio, pronome indefinido e adjetivo. O todo pode ser pronome indefinido e advérbio. Então, a gente precisa saber a diferença entre eles para não confundir. Vem. Então, vamos embora. Vamos começar pelo adjetivo. Vou mudar de cor. Adjetivo. Bom, adjetivo é classe de palavra que se refere a substantivo. Você já aprendeu, ele se refere a substantivo. Tá. Ele se refere a substantivo e qualifica, caracteriza o substantivo, tá bom? Adjetivo é classe que varia? Sim, adjetivo se flexiona. Tá bom. Exemplo. Tinha, vou colocar aqui para caber. Tinha amigos, não vai caber, deixa eu colocar mais aqui. O exemplo eu tô mudando de cor, tá?
tinha amigos bastantes. Tudo bem? Ó, esse bastantes aqui, ele é adjetivo. Por quê? Porque ele se refere a um substantivo. Então, ó, amigos é substantivo. Ele concordou com amigos, ó, amigos bastantes. E ele qualifica, porque esse bastantes aqui é igual a suficiente. Ou seja, eu estou trocando por um outro adjetivo. Amigos bastantes, amigos suficientes. Tudo bem? Tá, então vem, ó. Agora, vamos ver o pronome indefinido. O pronome indefinido... Não, vou deixar por último, que ele é mais difícil, ele é um novo. O resto você já sabe, ó. Advérbio você já conhece, é mais fácil. Vou começar por ele aqui. Advérbio. Advérbio é fácil, você já conhece. Advérbio refere-se a... Vem, ó. Verbo, adjetivo ou outro advérbio. Advérbio é variável? Não, advérbio não varia. É invariável. Então, ó, vou te dar um exemplo. Falaram bastante. Estou usando bastante aqui em todos os exemplos para você ver a diferença. Falaram bastante de você. Tá bom. Ó, esse bastante manda seta para quem? Para falaram. Se manda seta para verbo, é advérbio. É só trocar por outro advérbio. Ó, falaram muito. Falaram demais. Quando eu troco por outro advérbio, eu vejo que ele é um advérbio também. Tá bom. Agora vamos para o último. Agora a gente vai misturar tudo. Pronome indefinido. Pronome indefinido, vai, complete aí o seu quadro. Pronome indefinido, ele se confunde muito com adjetivo. Por quê? Porque ele também se refere a substantivo. Assim como o adjetivo, lembra? O adjetivo refere-se a substantivo. O pronome indefinido também. Tá bom, como é que eu vou saber a diferença entre eles? Pronome indefinido, semanticamente... Olha para mim. A diferença entre o adjetivo e o pronome indefinido está na semântica, está no sentido. Pronome indefinido refere-se a substantivo, mas Anote isso daqui. Isso aqui que eu estou anotando é o que vai resolver nossa vida. Ó. Indetermina, indica ideia vaga, quantidade indefinida, quantidade vaga. É isso que diferencia o pronome indefinido do adjetivo, a semântica, o sentido. Pronome indefinido é variável? Pode variar, dependendo. Depende do pronome. Há pronomes indefinidos que variam e há pronomes indefinidos que não variam. Isso é importante você saber também, porque existe pronome indefinido que não varia. Alguém não varia. Mas algum varia, algum, alguma. Então, depende do pronome. Tá, então vem, ó, exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para fechar. Tinha bastantes amigos. Ora, bastantes se refere aqui a amigos, que é um substantivo. Tá bom, se refere a substantivo, ou é adjetivo ou é pronome indefinido. Como é que eu vou saber? Pela semântica. Pela semântica. O pronome indefinido traz quantidade vaga, indefinida. E o adjetivo qualifica, caracteriza. Então, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Tá, vamos para a frase. Ó, tinha bastantes amigos. Não é o mesmo que dizer muitos. Não posso trocar por outro indefinido? A ideia não é vaga? Agora eu não estou mais qualificando, não são amigos suficientes. Antes eu estava qualificando amigos suficientes, amigos bastantes. Agora eu estou dizendo muitos. Muitos, a ideia é vaga, indefinida. Esse bastantes é pronome indefinido. Tudo bem? E aí, veja. Anotou?
A partir daí, desses conceitos que estão aí no quadro, a partir daí a gente vai resolver todas as questões que virão, que misturam adjetivo, advérbio e pronome indefinido. Vamos embora fazer um estrago. Vai. A gente vai começar com as frases de fixação, tá bom? Frases de fixação. Vem comigo, vai. Letra A. Maria é muito calma. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a seta, tá? Esse muito manda seta pra quem? Manda seta pra quem? Então vem, ó. Esse muito é a Maria ou é calma? Manda seta pra calma. Depois de eu colocar a seta, eu vejo a classe da palavra que recebeu a seta. Você percebeu que o ritmo é sempre esse? Você coloca a seta, que é a referência. Agora você tem que saber o que é calma. Se calma é substantivo ou se é adjetivo. Aí você tem que saber. Calma. Agora eu tenho que saber o que é calma. Calma manda a seta para Maria. Maria não é substantivo? É a Maria. Então, calma é adjetivo. Então, se refere a adjetivo, esse muito é o quê? Advérbio. Advérbio de intensidade. Código. Aí é só colocar o código. Código de advérbio é 2. Tudo bem? Tá, vem comigo. Frase B. Precisou de muita calma para resolver o impasse. Bom, primeira coisa que a gente tem de ver é se variou, não é advérbio. Isso já te ajuda. Você acabou de ver que advérbio é classe de palavra invariável. E esse muita variou. Se variou, não é advérbio. Entendeu? Já não é advérbio. Tá bom. Esse muita se refere a calma. Calma é o quê? Então, a primeira coisa que você faz é colocar a seta. Ó, esse muita manda a seta para calma. Calma é o quê? Agora você vai ter de dizer a classe da palavra que recebeu a seta. Calma é o quê? Acalma. Calma é substantivo. Então, se refere a substantivo, quando se refere a substantivo, ou é adjetivo, ou é pronome indefinido. Nesse caso, a semântica, o sentido, é que vai resolver. Quando você diz muita calma, eu estou querendo dizer quantidade indefinida. Eu não estou qualificando. Eu não estou qualificando o substantivo. Eu estou trazendo ideia de quantidade indefinida. Então, ele é um pronome indefinido. Código 3. E agora eu quero que você me diga o nome dele todo. Ó, ele é, eu quero o nome todo, ó, pronome indefinido. E se vem ao lado do substantivo, adjetivo. Pronome indefinido, adjetivo. O nome todo desse pronome. Bora, letra C. Precisou de muito dinheiro para comprar a casa. Vamos lá, ó. Esse muito manda seta para quem? É precisou ou é dinheiro? Bom, primeira coisa que eu faço é mandar a seta, ó. Muito manda a seta para dinheiro, né? Porque ele está dizendo muito dinheiro. Depois de mandar a seta, eu vejo a classe da palavra que recebeu a seta. Dinheiro é o quê? O dinheiro. Dinheiro é substantivo. Se eu consigo colocar um artigo antes, isso me ajuda, né? Porque eu tenho a certeza de que é um substantivo. Beleza, o dinheiro, substantivo é nome. Tá, se refere a substantivo, ou é adjetivo, ou é pronome indefinido. Nesse caso aí, é a semântica, ó. Muito dinheiro não é quantidade indefinida? É. Então, ele é um pronome indefinido. Vai, eu quero o nome todo dele, ó. Pronome indefinido, adjetivo. É adjetivo porque está ao lado do substantivo. Show! Bora lá, você está revisando tudo que você tem de saber de pronome indefinido. Nesse exercício, você está aprendendo a diferença entre pronome indefinido, adjetivo e advérbio. D. Beijo pouco, falo menos ainda. Bom, vamos lá. Ó, eu quero classificar o pouco e o menos. Vamos classificar o pouco e o menos. Bom, pouco manda seta para quê? Beijo. Beijo é o quê? Verbo. Então, se manda seta para verbo, é advérbio. Tá, vamos ver o menos, ó. Menos manda seta para quê? Falo. Falo é o quê? Verbo. Então, se manda seta para verbo, então é advérbio, código 2. São advérbios de intensidade.
E. Hoje disponho de pouco tempo, tá? Eu quero classificar o pouco e depois eu quero classificar o menos, tá bom? Então vem, ó. Hoje disponho de pouco tempo. Pouco manda seta pra quê? Tempo. Pouco tempo. Tá. Tempo é o quê? O tempo. Consigo colocar um artigo antes, então isso me ajuda a ver que é um substantivo. Se refere a um substantivo e, vamos lá, se refere a substantivo, ou é adjetivo ou é pronome indefinido. Nesse caso aí, advérbio não pode ser, porque ele se refere a um substantivo. Você entendeu? Esse pouco aí não poderia ser advérbio, tá? Se referindo a um substantivo, ou é adjetivo ou é pronome. Pela semântica eu mato. Quando eu digo pouco tempo, a ideia não é de quantidade indefinida. Quantidade indefinida é pronome indefinido. Código 3. Tá, mas eu quero o nome dele todo. Ó, pronome indefinido que vem ao lado do substantivo. Adjetivo. Tá bom, vamos para o próximo, ó. Menos, eu quero esse menos também. Adriana, por que você quer esse menos? Porque menos é uma outra palavrinha que é muito em concurso. Pode ser advérbio, pode ser pronome, pode ser... Vamos ver o que ele é. Esse menos manda a seta para... Ó, vou ter que colocar aqui, ó. Manda a seta para disposição. Disposição é o quê? Bom, disposição é a disposição. Substantivo. Manda a seta para substantivo, então ele é o quê? Se ele se refere a substantivo, ou é adjetivo, ou é pronome indefinido. Nesse caso, é a semântica, é o sentido. Qualifica ou traz ideia vaga? Quantidade vaga. Quantidade vaga. Indefinida. Pronome indefinido. 3 e 3. E eu vou dizer o nome dele todo, vai. Ó, é pronome indefinido que vem ao lado do substantivo adjetivo. Show. Tá bom. F. Cantava bem baixo. Tá, vamos lá. Ó, bem. Bem, manda a seta. Primeiro passo é colocar a seta. Você tá vendo que colocar a seta é um patrimônio? Às vezes a gente erra porque não sabe para onde vai a seta. Como é que eu sei para onde vai a seta? Tem que ler. O chato é isso, tem que ler. É cantava bem ou é bem baixo? Cantava bem ou bem baixo? Cantava bem? Ah, a pessoa pode até cantar bem, mas é isso que ele está falando aqui? Cantava bem ou é bem baixo? Tem que conversar com a frase para colocar a seta. Esse bem se refere a baixo. Tá bom. Baixo é o quê? Bom, então a primeira coisa que eu faço é conversar com a frase para colocar a seta, para fazer as referências textuais. Depois eu vejo qual é a classe da palavra que recebeu a seta. Ó, esse baixo, ele se refere a cantava. Então, ele se refere a verbo. Se refere a verbo, ele é advérbio. O baixo é advérbio, né? Advérbio de modo, cantava como, baixo. Tá, agora eu quero saber o bem. O bem que se refere a advérbio. Então, ó, o bem não se refere a baixo, que é advérbio. Qual é o nome da classe de palavra que se refere a verbo, adjetivo ou a outro advérbio? É advérbio. Código 2. Advérbio de intensidade. Vamos mais. Letra G. Tinha bastante orgulho da irmã. Tá, vamos lá. É tinha bastante ou é bastante orgulho? Tinha bastante ou é bastante orgulho? A pessoa pode até ter bastante, mas é isso que ele está querendo dizer? Tinha bastante? Cara, colocar essa seta aí tem que conversar muito, porque dá vontade de colocar a seta para os dois, não dá? Tinha bastante ou é bastante orgulho da irmã? Converse com a frase, veja que ele não está falando da intensidade do ter, ele está falando da quantidade de orgulho. A seta vai para o orgulho, bastante orgulho. Quantidade de orgulho. Orgulho é o quê? Substantivo, o orgulho. Então, se manda a seta para substantivo e se traz ideia vaga, eu posso trocar por outro pronome indefinido, muito orgulho, e matei. Pronome indefinido, código 3. E eu vou dizer o nome todo dele, ó, é pronome
indefinido, adjetivo. Adjetivo porque está ao lado do substantivo. Próxima. H. Era uma pessoa bastante orgulhosa. Bastante manda seta para quem? Pessoa bastante ou é bastante orgulhosa? Não, é bastante orgulhosa. Pronto, coloquei a seta. Agora eu vejo a classe da palavra que recebeu a seta. Orgulhosa é o quê? Orgulhosa é adjetivo. É adjetivo que se refere à pessoa, que é substantivo. Tá bom. Tá bom. Então, esse bastante que manda a seta para o adjetivo é o quê? Advérbio. Lembrando que advérbio é classe de palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Se está modificando adjetivo, é advérbio. Código 2. Advérbio de intensidade. Bora mais. E últimas frases, aproveite. Depositava confiança bastante. Então vem, ó, bastante se refere a confiança. Confiança é o quê? Né? Porque ele está dizendo confiança bastante. Confiança é o quê? Confiança é substantivo. Tá, beleza. Refere-se a substantivo. E está qualificando o substantivo. É igual a suficiente. Então, se refere a substantivo e qualifica, ele é um adjetivo. Adjetivo, código 1. E aí fica a dica. Quando o bastante vem antes do substantivo, ele é pronome indefinido. Então, ó, foi a letra G. Quando o bastante, ó, anote isso daí. Quando o bastante se referir a um substantivo e vier antes, vai ser pronome indefinido. Quando o bastante se referir a um substantivo e vier depois, vai ser adjetivo. Que aí muda o sentido dele, ele passa a qualificar. Código 1. Próxima. Tenha mais paciência. Tá, eu vou colocar a seta. Vamos lá. É tenha mais ou é mais paciência? Pense comigo, ele está falando que é para a pessoa ter mais ou está falando que é a quantidade de paciência que a pessoa tem que ter? É intensidade ou é quantidade? Intensidade ou quantidade? É tenha mais ou é mais paciência? É quantidade. Refere-se à paciência, quantidade de paciência. Paciência é o quê? Coloque um artigo antes, a paciência. Eu consigo colocar um artigo antes, é substantivo. Então, se refere a substantivo, ou é adjetivo, ou é pronome indefinido. Nesse caso, traz ideia vaga, indefinida. Mais paciência, quantidade de paciência indefinida. Então, ele é o quê? Pronome indefinido. Ó, esse aqui era código 1, esse aqui é código 3. Tá bom, eu quero o nome todo dele. Ó, o nome todo dele é pronome indefinido, que está ao lado do substantivo. Pronome indefinido adjetivo. Tudo bem? Na anterior foi adjetivo, nessa aí é pronome indefinido. Tá, letra K. Seja mais paciente. Esse mais manda seta para quem? É seja mais ou é mais paciente? Ele está falando para ser mais ou está falando para ser mais paciente? É mais paciente. Primeiro eu coloco a seta. Depois eu vejo a classe da palavra que recebeu a seta. Paciente é o quê? Paciente qualifica, né? Seja você. Ele está se referindo ao sujeito oculto do verbo no imperativo, né? Gaste tudo que você aprendeu. Você já sabe imperativo, você já sabe um monte de coisa. Então, esse paciente se refere a você, que é um pronome. Então, ele é um adjetivo, ele está qualificando. Tá bom. Então, esse mais que se refere a adjetivo, ele é o quê? Advérbio. Código 2. É um advérbio de intensidade. Saideira, aproveite. Últimas frases. Letra L. Sempre leio os jornais da manhã. Então, vem comigo. Ó, eu quero, nestas duas frases finais, eu quero que você me diga, que você classifique da manhã
e de manhã. Vem, aproveite. Letra L, da manhã. Sempre leio os jornais da manhã. Da manhã, manda a seta para jornais. Jornais é o quê? Substantivo. Então, se refere a substantivo, é uma locução adjetiva. Código 1. Por quê? Porque ele está falando dos jornais da manhã. Agora, na letra M, quando eu digo sempre leio os jornais de manhã, você viu que louco? A supressão do artigo gerou alteração semântica e alteração morfológica. Cara, que show! Ó, presta atenção, você vai sair por aí agora, quando você desligar esse vídeo, você vai se levantar e repetir isso pela casa ou por onde você estiver. A supressão do artigo pode gerar alteração semântica e morfológica, porque muda a seta. Se muda a seta, é alteração semântica. E a alteração morfológica. Repita comigo. A supressão do artigo, porque aqui tinha artigo, né? A supressão do artigo gerou alteração semântica, porque mudou a seta, se muda a seta, muda o sentido. Sempre leio os jornais de manhã. De manhã é leio. Sempre leio de manhã. Beleza. Mudou a seta, mudou o sentido. E mudou a classe. Alteração semântica e morfológica. Por que morfológica? Porque agora refere-se a verbo. Se refere a verbo, é advérbio, código 2. Repita comigo. A supressão do artigo pode gerar alteração semântica, mudança de seta é mudança de sentido, e morfológica. Morfológica por quê? Porque mudam as classes. Tudo bem? É isso que você vai ver nas questões de concursos. No próximo vídeo, a gente vai falar do pronome interrogativo, porque ele vem na teoria, na gramática, ele vem junto com o pronome indefinido. Então, você vai aprender o pronome interrogativo e depois vamos aí com tudo para as questões de concursos, para você treinar um pouquinho desse assunto comigo. Roda a vinheta e bora lá.